Gravando. Boa noite para esse grupo querido. Mais uma terça-feira aqui reunidos para o nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo se encontra toda terça-feira às 8h30 e foi uma ideia original do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazer a coordenação dos trabalhos. E estamos aqui, já estamos na leitura desse livro aqui, Ordens do Amor. Hoje nós vamos iniciar o tópico A Festa na página 218. Renato, eu te passo a palavra com muita alegria, você nesse cenário maravilhoso aí. Oi, Larissa, boa noite a todos. Como a Larissa disse, é sempre um prazer estar aqui, uma delícia compartilhar, ler, trocar esse trabalho lindo do Bert. Então, hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Rosa, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Rosa. Boa noite. Nós estamos na página 218, A Festa. Uma pessoa se põe a caminho. Olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence. Caminha até lá e, ao chegar, abre a porta e entra num espaço preparado para uma festa. A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim vem para a festa, e cada um deles traz um presente, cujo preço integral já pagou, de uma forma ou de outra. A mãe, o pai, os irmãos, um avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias, todos os que cederam lugar para você, todos os que cuidaram de você, vizinhos, talvez, amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e os que ainda são importantes. E cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Assim como os desejos ou sofrimentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Assim como a vida nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica em casa, acumulada de presentes, e com ela só permanecem aqueles a quem convém ficar ainda algum tempo. Ela vai à janela, olha para fora e vê outras casas. Sabe que um dia haverá nelas também uma festa. Ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa. Trouxemos algo, tomamos algo, ficamos ainda algum tempo e partimos. Gostar e respeitar. Hartmut. Sinto muita alegria por todos. Muito mais alegria do que compaixão. Quando vejo assim as soluções, tenho um sentimento quase avassalador de alegria compartilhada. Na noite de anteontem, quando fui embora, não tinha considerado os parentes que faleceram e o que não conheci. Inclui-se entre eles os 2 únicos irmãos do meu pai, um tio e uma tia. Eram ocultistas e sobre eles nunca me disseram nada. Era um autêntico tabu. Essa minha única tia eu ainda conheci em seus tempos de espiritismo. Era uma médium que fazia escrita automática e manifestava todos os tipos de possessão. Porém, esse tio eu jamais conheci. Também nunca era mencionado, exceto por essa tia. No dizer de todas as testemunhas, ele... Hellinger. Não precisamos dos detalhes. Basta que você saiba que eles fazem parte de você e que lhes dê um lugar de honra. Você falou deles de um modo muito depreciativo. Hartmut. Deu para perceber? Risadas no grupo. Hellinger.
Uma coisa assim não dá para esconder. Hartmut, os sentimentos que prevalecem são positivos. Eu gostava dessa tia. Hellinger, não se trata de gostar, mas de respeitar, o que significa muito mais. Em pé de igualdade. Teia, estou com a mente bem clara. É uma sensação muito boa. Hellinger, quando a inocência se retira, aparece a clareza. Teia, pode ser. Muita coisa me passou pela cabeça. Foi muito importante para mim a distinção entre aceitar algo e respeitá-lo. Até agora eu não a fazia, mas agora ficou totalmente claro para mim que há uma diferença e que o respeito é o passo seguinte depois da aceitação. É o que estou sentindo no momento. Hellinger, aceitar não cabe aqui. Quando você, entre aspas, aceita uma coisa, você se comporta como se pudesse, ao mesmo tempo, rejeitar a maneira como ela é. Teia, eu já estava contente por ter chegado tão longe. Hellinger, isso não basta. Absolutamente não basta. Teia, também percebi isso. Hellinger, o essencial é assentir, sem lamentar e sem outros pensamentos. Respeitar uma coisa significa dizer sim a ela como ela é. E respeitar uma pessoa significa digo sim a ela como ela é. Digo sim a seu destino como ele é. E digo sim a seus envolvimentos como eles são. Essa atitude é muito humilde e mantém o distanciamento. Contudo, é justamente no distanciamento que existe dedicação e uma força que atua ocultamente. Somente a pessoa que está em sintonia com o destino pode receber dele, às vezes, a força para revertê-lo. Teia, sim, creio ser este um ponto importante. Misturo tão facilmente o meu destino com os dos outros. Hellinger, sua autorrecriminação não ajuda em nada. Quem se deprecia com uma interpretação ou um comentário assim, apenas se prejudica. Não conheço casos em que tenham resultado disso algo de bom. O que você está dizendo é o seguinte: aceite-me, por favor, porque eu sou tão pequena. Essa atitude aborrece o outro, porque você o coloca numa posição superior e lhe tira a liberdade de ficar em pé de igualdade com você. Clareza reconciliadora. Robert, estou muito impressionado pela maneira como vai se consolidando o efeito do que trabalhei anteontem. Tenho diante dos olhos as imagens que coloquei. Minha filha e atrás dela minha falecida irmãzinha. Percebo com clareza que, chorando loucamente por ela, deixei de ver outras pessoas e cometi injustiça contra elas, principalmente contra minha mulher. Robert está muito emocionado. Hellinger, você precisa dizer isso a ela. Isso reconcilia. Permanecer alerta. Cláudia, ainda guardo a nova imagem de minha família e só agora começo a entender tudo o que significa essa imagem. Hellinger, ela pode continuar atuando por longo tempo. Cláudia, falei da possibilidade de suicídio da minha mãe, porque alguma vez já pensei que ela poderia fazer isso algum dia. Agora eu compreendo. Creio que vou deixar que essa imagem faça efeito, por enquanto. Hellinger, conte isso à sua mãe. Mostre a imagem a ela e conte-lhe o efeito que todos sentiram quando o irmão ficou ao lado dela. Você não queria levar-lhe um presente de aniversário desse curso? Cláudia ri. O que achei melhor ontem foi que não precisei ir lá. Hellinger, agora você estragou tudo. Está percebendo? Cláudia, tentei estragar. Hellinger, você estragou e isso já não pode ser desfeito. Muita gente pensa que permanece livre depois do ato. Ninguém é livre depois do ato. Só somos livres antes de cometê-lo.
conter-se, alerta e com força. Léo, sinto-me um pouco mais integrado à família, no que se refere a meu lar. Estou curioso para saber o que farei. Hellinger, você precisa estar curioso e deixar-se surpreender pelo que venha a mudar espontaneamente, sem atuação e sem intenção da sua parte. Isso requer uma grande força, a força para conter-se. Mas a força que isso lhe custa flui na direção dos outros. Frank, algo está mudando em mim. E é uma boa imagem para mim simplesmente aguardar até que algo aconteça por si mesmo, não afastando essa imagem, mas mantendo-a. Hellinger, aguardar, encarando. Os limites da inocência. Uma pessoa está me imobilizando e eu gostaria de ouvir de você algo a respeito. Nos últimos 10 anos, fui me aproximando de meu pai e descobri um amor maravilhoso. A partir dessa confiança, ele me contou que durante a guerra, quando tinha 20 anos, deixou-se colocar durante 3 semanas como vigia diante de um campo de concentração. Pensar nisso é para mim o mesmo que caminhar sobre o fio de uma espada. E quero fugir desse pensamento. Hellinger, não é verdade que ele deixou-se colocar? Jonas, ele se colocou? Hellinger, teve de colocar-se. Jonas, não posso aceitar meu pai nesse lugar. Hellinger, você não tem direito de julgar isso. Há algum tempo, assisti a uma reportagem pela televisão. Um poeta iugoslavo queria, de alguma maneira, que se levantasse um monumento a um soldado alemão. Ele tinha sido destacado para um pelotão de fuzilamento para executar um grupo de combatentes da resistência, mas recusou-se a apontar sua arma. Passou para o lado dos combatentes e deixou-se fuzilar com eles. Agora, o que se pode dizer dele? Seu gesto foi bom ou foi mau? O que foi que ele fez? Esquivou-se ao próprio destino. Ele poderia ter atirado, dizendo a si mesmo: estou enredado no meu grupo e eles no seu. O destino dispôs de forma que sou eu que tenho que fuzilá-los e não eles a mim. Eu digo sim a esse destino, sejam quais forem as consequências. Essa atitude teria grandeza. Imaginar que escolhendo morrer possa escapar do meu destino é uma solução fácil. Ficou claro para você? Você precisa levar em conta que seu pai estava numa situação semelhante e isso não diz respeito a você. Você não tem o direito de achar isso bom nem mal, nem uma coisa nem outra. Jonas, estou vendo mais claro. Hellinger, então, você também tem grandeza e respeito pelos poderes do destino. Permanecer... Ok, Rosa. Vamos fazer uma pequena pausa. Tá, tudo bem. E vamos ver se tem algum comentário ou se tem alguém com alguma pergunta. Sim, Renato. Tem. Tem no chat. Deixa eu olhar Ok. se tem alguém aqui com a mão levantada. Tem no chat. A Cristiane pediu para perguntar assim: o que deve ser feito para que uma pessoa pare de se autocriticar e autorrecriminar, uma vez que isso não faz bem para a própria pessoa? O que deve ser feito? Uhum. Bom, primeiro ela tem que ter consciência de que ela tem essa dinâmica, esse padrão, e daí simplesmente, cada vez que ela começar a fazer isso, ela deve parar com isso. Isso é uma coisa de estar presente na forma como ela se expressa, na forma como ela se refere a si mesma. Não tem uma coisa para ser feito que não seja você prestar atenção, estar presente e atento a você mesmo, ao seu comportamento e à sua atitude.
Não tem, é uma coisa de presença. Porque a autocrítica, uma pessoa que fica se criticando, isso não serve para absolutamente nada. Essa autodepreciação só faz tirar força da pessoa e colocar a pessoa, como ele mesmo fala aí, numa posição de infantil, onde você, no fundo, com a crítica, está querendo que o outro te trate ou como uma criança. Então, essa coisa de se autocriticar ou de se autoflagelar, isso não serve para absolutamente nada. Muitas pessoas vivem realmente aprisionadas nessa dinâmica, sendo que é uma dinâmica que não leva a pessoa a lugar algum, simplesmente. Claro que isso também, só complementando, claro que isso também está ligado ao fato dessa crítica que muitas pessoas têm aos pais. Toda vez que temos esse julgamento em relação aos pais, nós também temos esse julgamento acerca de nós mesmos. Porque tudo isso é um reflexo, é uma atitude. E se eu sou fruto dessa... Se eu sou metade meu pai, metade minha mãe, e eu tenho críticas a eles, em última instância eu também tenho críticas a mim. Então, são geralmente dinâmicas que estão muito associadas, muito interconectadas. Portanto, não só é necessário um estado de presença, onde a pessoa esteja acordada, alerta de como ela se refere a si mesma, mas também faz parte disso ela tomar esses pais plenamente, porque quando ela pode tomar esses pais plenamente, ela também pode se aceitar plenamente, porque ela é metade o pai e metade a mãe. Então, são dinâmicas que estão muito associadas. Maravilhoso. Ela falou assim: gratidão, Renato. Imagina. A Sandra, ela fez uma colocação aqui no chat, Renato. Vou ler. Hellinger fala sobre pessoas na família que foram excluídas devem ter um lugar de honra. Não entendo como dar um lugar de honra para os nossos ancestrais. Nós damos um lugar de honra para eles quando nós incluímos eles em nós, reconhecendo que nós somos parte deles, que nós somos fruto deles. Nós damos um lugar de honra quando nós simplesmente olhamos para eles e reconhecemos eles em nós. Isso é dar um lugar de honra. Isso é tomá-los, né? Porque nós somos consequência, nós somos fruto, nós somos um desdobramento dos nossos antepassados. Então, querendo ou não, todos eles, de uma forma ou de outra, estão em nós. Eu sou parte disso tudo. Então, honrá-los é tomá-los em nós mesmos, é aceitá-los em nós. Aceitar, não. É reconhecê-los em nós, não aceitá-los. É reconhecê-los em nós. Sabemos que nós somos parte disso tudo. Nós somos um desdobramento deles e de tudo aquilo que eles viveram. Essa é a forma de nós honrarmos. Muito legal. A Marina, acho que está com a mão levantada aqui. Marina, vou ativar seu microfone. A Sandra te agradeceu, Renato. Imagina. Marina, você consegue ativar seu microfone? Consigo. Tá ouvindo? Perfeito. Eu queria que, se o Renato pudesse comentar sobre esse pedaço que ele fala do destino, de aceitar o destino, mesmo que for uma coisa ruim, que for uma coisa que eu estou fazendo meio que a contragosto. Eu não entendi muito isso. Eu queria que ele explicasse sobre aceitar o destino. Quando o Bert fala de destino,
é muito importante a gente entender o seguinte, que ele não está se referindo a algo do futuro, e sim algo do qual nós não podemos mudar, algo do qual já aconteceu, algo do qual eu estou diante de. Então, quando o Bert fala de destino, ele está falando basicamente sobre isso. O futuro, ou as nossas decisões, elas podem interferir, elas podem trazer consequências que vão nos trazer força, liberdade, saúde, clareza, ou as nossas decisões, elas vão nos trazer um aprisionamento, vai nos trazer conflitos, pode nos trazer uma sensação de fraqueza e até mesmo podemos adoecer. Portanto, quando falamos de destino, estamos nos referindo, o Bert se refere a situações que eu vivi e que eu não posso mudar, porque já aconteceu. Eu não tenho essa possibilidade de mudar isso. Eu não tenho a possibilidade de me colocar contra isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa morre num acidente. Isso é algo que já aconteceu. Eu não posso mudar essa realidade. Eu posso me relacionar com isso de forma que eu fique em paz com isso. Então, isso seria aceitar o destino de uma pessoa. Agora, quando ele pega e fala, uma pessoa, ele dá o exemplo do cara que foi nomeado para fuzilar pessoas. Então, a vida colocou ele diante de um destino. Qual destino? Estar diante daquela situação para fazer aquilo. Só que aí ele tinha, naquele momento, a possibilidade de tomar uma decisão. Ou ele aceitaria aquele destino por estar naquela situação e cumpriria aquilo, e com isso ele ganharia força, ou ele poderia tomar uma outra decisão, como ele fez, que foi lá, se juntou aos fuzilados e também foi fuzilado junto. E aí a pergunta que fica diante disso é: isso será que trouxe força para ele? Ou isso será que, ao se negar estar naquela situação, o enfraqueceu e o perturbou, ou vai perturbar os seus descendentes? Então, às vezes, diante das nossas decisões, nós tomamos caminhos diferentes na vida. E no momento que tomamos essa decisão, no momento que nós atuamos, nós agora não podemos voltar atrás, como ele fala ali, que uma vez que eu ajo, aquilo já está atuando. Eu não posso mais voltar atrás, porque aquilo se concretiza também num destino. Essa decisão dele de ir lá e se pôr diante dos fuzilados e também ser fuzilado é uma realidade que se concretiza e agora também não pode mudar. Mas ele teve a opção de tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão. E as consequências dessa decisão, agora elas precisam ser vividas como tal. Então, antes de mais nada, é importante dizer que quando é destino, ele não está se referindo a algo pré-determinado e que nós não temos atuação. Ele está se referindo a algo que já aconteceu, que está acontecendo e que eu não tenho como mudar isso. Mas eu transformo com os meus atos esse destino. E isso tem consequência. Consequências que me traz força, dizendo de uma forma muito resumida, me traz força, me traz liberdade, me traz saúde, ou consequências, atitudes ou atos que me traz aprisionamento, enfraquecimento, enredamento, perturbações e até mesmo doenças. Caso contrário, a nossa existência não teria nenhum significado. Ou seja, nós temos uma atuação
diante de nós e diante da nossa vida. E essa atuação, embora ela seja pequena, que é o livre-arbítrio, ela é definitiva, porque ela determina as nossas decisões nesse momento desse livre-arbítrio. Isso determina muito de como eu vou me sentir e as consequências da minha decisão. Compreendi, obrigada. Mais pergunta? A Cláudia falou aqui, tem uma pergunta. Cláudia, Claro. Você consegue abrir seu microfone? Cadê você? Oi, estou aqui, agora vou aparecer. Oiê, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Sim, Cláudia, perfeito. Bom, sobre essa história do alemão que se juntou às vítimas no fuzilamento, eu pensei em outra coisa, que quem sabe esse alemão que deixou de apertar o gatilho, né? Tem exercido má consciência. Ou seja, digamos assim, se ele tivesse boa consciência, ele seguiria o seu grupo, digamos assim, né? Que ele seria o soldado. E por diversas vezes a gente, na diferenciação entre boa consciência e má consciência, não raro, a gente pode perceber a função da má consciência de tornar algo diverso, seja para o lado bom, seja ruim, enfim, sem julgamento. Eu pensei nisso, aí eu não sei o que vocês têm a dizer, que o professor Renato pode adicionar a essa questão que eu coloquei. Sim, tem a ver exatamente, Cláudia, com a boa consciência e com a má consciência. Ele aceitar o destino dele e cumprir com a função traria a ele um sentimento do quê? A nível consciente, na consciência pessoal. Traria a ele um sentimento do quê? De culpa. De culpa, sim. Isso. Então, para não viver esse sentimento de culpa, ele foi lá e se deixou ser fuzilado. Só que ao ser fuzilado, essa atitude, embora aparentemente pareça ser grandiosa, em última instância, é uma atitude infantil. Por quê? Porque ele deixou de cumprir algo do qual ele estava a serviço, tudo isso para ele não se sentir culpado. Ou seja, as crianças, elas não suportam sentir a culpa. Então, em última instância, quando ele vai lá e se coloca do lado das pessoas fuziladas, ele faz isso, entre aspas, por amor àquelas pessoas. Porque ele não suportaria a culpa de ser o executor daquilo. Então, ao fazer isso, ele faz isso de consciência leve, se sentindo um herói, por um lado. Mas, por outro, ele está fazendo isso de uma forma totalmente infantil, não aceitando o destino que a vida o colocou, no sentido de ele ser o fuzilador e não ser ele o fuzilado. Ele inverteu o lado, ele inverteu a posição. E por que ele fez isso? Porque, em última instância, ele não aceitaria, ou achou, acreditava, que não suportaria viver a culpa de ser o fuzilador daquelas pessoas. Né? Entendi. Então, isso fez dele alguém mais forte ou menos forte? Desse ponto de vista, mais fraco. Exatamente, mais fraco, porque ele se comportou como uma criança, não aceitando o destino dele de estar nessa posição de ser aquele que teria que executar algo e não ser executado. Então, ele não suportou estar nessa posição de culpa. Então,
sim, aí o que estamos falando é de boa consciência e de má consciência. Às vezes a solução está em eu enfrentar a boa consciência. Às vezes a solução está em eu agir com a má consciência. Então, não significa agir com má consciência sempre como sendo uma solução. Não, não necessariamente. Entendi. Porque, na verdade, eu tinha na minha cabeça a questão da boa consciência e má consciência estava exatamente trocada em comparação à visão que você colocou. Porque, para mim, ele estava tendo má consciência em relação ao grupo dele. Ao grupo dele que tinha a atribuição de fazer o fuzilamento. Ele, como outros, tinham essa atribuição. Então, se ele apertasse o gatilho, ele estaria... Isso na minha cabeça agora, né? Ele estaria em boa consciência apertando o gatilho. Quando ele escolhe se juntar às vítimas, se recusando a fazer parte, né, daquilo ao qual ele estava determinado a fazer, ele, na minha cabeça, estava exercendo a má consciência. Mas no final eu super compreendi que nem sempre a má consciência é a solução de força. Exatamente. Muitas pessoas têm essa confusão. Muitas pessoas acham que a gente tem que agir com a má consciência para trazer força, e não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque também no campo da consciência pessoal existe a boa consciência e a má consciência. E na alma também existe a boa consciência e a má consciência. E elas não são necessariamente alinhadas. Elas muitas vezes entram em conflito. Aquilo que eu faço com boa consciência, o efeito na alma é negativo. E ao contrário, muitas vezes aquilo que eu faço com má consciência, o efeito na alma é positivo. Então a gente chama essas dinâmicas de conflitos de consciência. E por quê? Porque essas dinâmicas de boa consciência e má consciência, ela não atua só na consciência pessoal, ela atua também na alma e também no espírito. Entendi. Certo? Então, quando um cara ele vai, em nome da sua religião, lá se tornar um homem-bomba, ele faz isso com boa consciência ou com má consciência? Ele faz com boa consciência perante o grupo dele. Exatamente, ele se sente um herói diante do grupo dele. Então ele faz isso se sentindo inocente. Ele faz isso se sentindo inocente. Agora, para ele sair dessa dinâmica, ele vai ter que ter o quê? Uma má consciência. Ele vai ter que se sentir traindo esse grupo. Aí, nesse caso, ele não se matar, ele vai ter uma má consciência. Só que na alma, a alma quer que ele se mate? Não, ele não se mata. A alma não espera isso de ninguém. O que faz com que uma pessoa faça isso é a crença dela acerca de que ao fazer isso ela se torna um herói. Então, no caso de um homem-bomba, a solução para ele seria ele usar a má consciência. Ele não se mataria pela religião e, com isso, ele ganharia força. Entendi. Então, essa questão de boa consciência e má consciência, ela existe nos vários níveis de consciência, seja na consciência pessoal, seja na consciência sistêmica, da família, do campo sistêmico, ou seja, na consciência do espírito, que é uma consciência maior, mais ampla, que está ligada a dinâmicas mais profundas, ligadas à coletividade mais ampla, além da família. Então, existem muitas vezes conflitos em todas essas dimensões. Elas não são alinhadas, as boas e as más consciências. Elas têm efeitos diferentes, em níveis diferentes. Entendi. Obrigada, Renato. Imagina, obrigado a você da pergunta. Larissa, mais alguém? A Cristiane compartilhou no chat assim: por isso, os estudos de Bert Hellinger abalam nossa perspectiva dualista de mundo, uma vez que na teoria deles tudo e todos têm seu papel, somos todos um, ao invés de bem contra o mal.
Exatamente. Exatamente. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Não vejo mais ninguém com a mão levantada, nem tem mais nada no chat, Renato. Ótimo. Ai, Então, a Flavinha está falando que tem alguém, Flavinha? Ah, chegou agora. Minha internet estava lenta, dela estava rápida. A Marilis está com a mão levantada. Ai, Marilis, como é que eu não te vi? E a Denise fez um comentário aqui. Que reflexão sobre amar e boa consciência, quebrando paradigmas. Marilis, cadê você? Estou aqui. Achou? Renato, boa noite. boa noite. Eu vi uma constelação de uma menina que ela não conseguia encontrar o lugar profissional dela, na profissão. E a constelação mostrou que existiam excluídos na família. Avós que haviam tido um filho excluído e os bisavós também. Eram filhos de fora do casamento, que depois eles eram incluídos, entre aspas, como adotivos. E essa pessoa, essa moça, ela não consegue aceitar essa revelação. E isso seria não aceitar o destino? É claro. Não, é mais do que isso. Isso é uma arrogância, um desrespeito, onde ela se coloca acima de tudo e de todos, e ela julga o que é certo e o que é errado. Então, é mais grave ou mais sério do que aceitar o destino. É uma atitude extremamente arrogante, onde ela vai ter que... Essa arrogância tem um custo altíssimo para ela. Porque quem é ela para julgar os avós? Quem é ela para julgar os pais? Quem é ela para se pôr acima de todos dentro de um julgamento onde ela decide o que é certo e o que é errado, onde ela decide o que ela aceita e o que ela não aceita? Isso é uma atitude profundamente arrogante. E é claro que isso vai ter consequências na vida dela. Então, você coloca uma além do destino. Oi? Você coloca que isso, então, não seria não aceitar o destino. É claro, mas é mais do que não aceitar o destino. É julgar os avós, julgar a família. É achar que o que a família fez, ou os desdobramentos das atitudes deles, não devem ser aceitas. Então, ela não aceitar essa realidade é uma atitude de extrema arrogância. É uma realidade. Ela não pode mudar essa realidade de que existe esses filhos fora do casamento, ou que existe dinâmicas atrás disso. Quem é ela para julgar? Então, quando nós julgamos isso, julgamos a pessoa, ela está fortemente identificada com uma questão moral, né? Ou seja, quando uma pessoa ela vive identificada com uma questão moral, baseado nessa moral, ela põe essa moral e julga o outro dizendo, olha, isso está errado, isso é inadequado. Mas a moral é uma coisa muito pequena. A moral é um valor muito pequeno diante da vida. A consciência sistêmica ela é muito mais ampla, ela transcende a moral. Porque a moral ela muda de família para família, de religião para religião, de etnia para etnia. Então, a moral é um valor que um grupo estabelece como regras para convivência social. E alguém que vive preso a esses valores morais, ela não pode acessar qualquer nível mais amplo de consciência, porque ela está sendo totalmente fiel, aonde ela está sendo fiel a esses determinados valores morais, e aonde ela deixa, ao ser fiel a esses valores morais, de acessar a complexidade da vida e da alma dentro de uma dimensão muito maior. Então, a moral, ela limita, ela é muito estreita, ela exclui todos aqueles que não respondem a esses valores. A moral é uma coisa muito voltada para a consciência pessoal, para a consciência
é uma consciência muito limitada, muito estreita. Então, uma pessoa que vive muito preso a esses valores morais, ela não se abriu à compreensão e à percepção de que ela faz parte de algo muito maior e que existe algo muito maior que transcendem a esses valores limitados, seja de uma sociedade, de uma família ou de uma religião. Então, isso é uma atitude arrogante. Então, dentro desse valor moral, ela se sente no direito de excluir o outro, ela se sente no direito de julgar, de condenar e de excluir. Né? Isso é típico da consciência pessoal. Eu estou um pouco confusa, então, porque como que seria, então, ela não aceitar o destino nesse caso? Como seria isso é não aceitar o destino, mas eu estou falando que isso é além do não aceitar o destino. Tá, então tá bom. Ela não aceitou o destino, mas não aceitar o destino é uma atitude mais profunda ainda de arrogância, porque ela não só não está aceitando o destino, ela está condenando o destino das pessoas. Então, existe uma não aceitação do destino, mas é mais grave ainda. Ela não aceita o destino e ainda julga, exclui, não aceita as pessoas. Sim, agora eu compreendi. Para mim, começou a misturar um pouco os campos, eu fiquei meio confusa, mas agora eu consegui compreender. Obrigado da pergunta. Eu que agradeço, Renato, sua resposta maravilhosa, como sempre. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Ou mais alguma pessoa querendo compartilhar? Tem uma partilha aqui no chat. A Júlia falou que há uma série do Newton Bonder que fala sobre a importância da alma imoral. E aí a Cláudia falou que esse livro é lindo e a peça de teatro também, inclusive ficou em cartaz em São Paulo, acho que no teatro aquele da Livraria Cultura, acho que era ali que essa peça acontecia. E a peça ficou muitos anos em cartaz pelo Brasil todo também. A série acho que o nome do livro é Alma Imoral. É isso. Ok? Mais alguma pergunta ou comentário? Não. Então, Rosa, vamos continuar mais um pouco? Vamos. Permanecer no presente alivia. Página 221. Ula. Sinto um movimento constante entre a cabeça e as mãos. Quando estou totalmente presente, minhas mãos ficam quentes e cheias de energia. Quando penso como fui idiota por não ter vindo de manhã, fico com dor de cabeça. Hellinger, você precisa dizer, fui idiota e agora aguento as consequências. Então ficará bem de novo. Ula ri. Estar atento à realização interna. Dagmar. Estou cheia de impressões. O mais importante para mim, no momento, é o que está se realizando no meu íntimo. Estou constantemente reverenciando minha mãe, reconhecendo meu sistema de origem e minha família. Isso me faz muito bem. O que ainda desejo para mim tem mais a ver com a profissão. Gostaria de saber melhor como lidar com clientes que sofreram abuso sexual em casos de transgressão de limites. O que ajuda as vítimas de incesto. Hellinger. O abuso sexual de crianças no incesto, frequentemente, resulta de um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Uma constelação usual, nesses casos, é aquela em que uma mulher que tem uma filha de um matrimônio anterior se casa com um homem sem filhos. Isso gera um desnível, pois o marido precisa cuidar da menina, embora não seja sua filha. Portanto, deve dar mais do que recebe. Talvez a mulher ainda exija isso dele expressamente. Com isso, aumenta mais a diferença entre o dar e o receber, entre ganhos e perdas. O sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação. E a maneira mais fácil de obtê-la
é que a mulher leve a filha ao marido para compensar. Esta é a dinâmica familiar que frequentemente está por trás de um incesto. Não é, porém, uma regra geral, pois também existem outras dinâmicas. Aqui, de maneira bem clara, quando existe desequilíbrio entre dar e tomar, mas também em outras formas de abuso sexual de filhos, quase sempre ambos os pais estão envolvidos. A mãe no segundo plano e o pai no primeiro. Só poderá haver solução quando a situação for encarada em sua totalidade. Qual seria então a solução? Em primeiro lugar, nesses casos, parto do princípio de que tenho de lidar com a vítima e meu interesse é ajudá-la. Meu interesse como terapeuta não pode ser o de perseguir os autores, porque isso absolutamente não ajuda a vítima. Quando, por exemplo, uma mulher conta num grupo que sofreu abuso sexual por parte do pai ou do padrasto, digo-lhe que imagine sua mãe e lhe diga: mamãe, por você faço isso de boa vontade. De repente, surge um novo contexto. E digo-lhe que imagine seu pai e lhe diga: papai, pela mamãe faço isso de boa vontade. Subitamente vem à luz a dinâmica oculta e ninguém consegue mais comportar-se como antes. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo na presença da criança: a filha faz isso pela mamãe. E faz com que a criança diga: mãe, por você faço isso de boa vontade. Então termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. Quando o marido está presente, faz com que a criança lhe diga: eu faço isso por mamãe para compensar. De repente a criança se vê e se reconhece como inocente. Já não precisa sentir-se culpada. O segundo ponto é que ajuda a criança a recuperar a própria dignidade, porque o incesto é também vivido por ela, falando sem meias palavras, como uma desonra. Eu conto uma pequena história de Goethe. Ele escreveu um poema chamado Um Rapaz Viu uma Rosinha, que termina com essas palavras: o selvagem rapaz arrancou a rosinha do prado. Ela se defendeu e o espetou, mas de nada lhe adiantou chorar, pois teve de sofrer. Rosinha, rosinha, rosinha vermelha, rosinha do prado. Então conta um segredo. A rosa conservou seu perfume. Terceiro ponto. Para muitas crianças, a experiência é também prazerosa. Entretanto, elas não podem confiar em sua percepção de que é ou foi prazeroso, porque é dito à sua consciência, principalmente pela mãe, que isso é mal. Então, elas ficam desorientadas. A criança deve poder dizer que a experiência foi prazerosa, se foi o caso. Ao mesmo tempo, precisa certificar-se de que é sempre inocente, mesmo que a experiência tenha sido prazerosa. Uma criança procede infantilmente quando curiosa e deseja fazer essa experiência. Não obstante, permanece inocente. Quando o prazer é condenado nesse contexto, o sexo aparece sob uma luz estranha, como se fosse algo terrível. Nesse contexto, o incesto apenas antecipa uma experiência necessária. Falando com uma certa frivolidade, algo que faz parte do desenvolvimento humano acontece prematuramente à criança. Quando lhe digo isso, ela se sente aliviada. Em quarto lugar, existe a ideia de que a criança ficará inibida em seu desenvolvimento posterior. Isso é verdade. A criança é inibida em seu desenvolvimento porque, através da experiência sexual, seria excessivo falar, nesse caso, de consumação sexual, nasce um vínculo entre a menina e o autor do abuso. A criança não poderá ter mais tarde nenhum novo parceiro,
se não reconhecer e honrar o seu primeiro vínculo. Isso se torna difícil para a criança quando essa experiência é condenada e seu autor é perseguido. Quando, porém, a criança assume essa primeira experiência e esse primeiro vínculo, ela os integra numa nova relação, superando e resolvendo a primeira experiência. A atitude de indignação, ao lidar com esse assunto, impede a solução e prejudica a vítima. Cláudia, o que acontece com o vínculo quando a experiência não foi prazerosa nem bela para a criança? Hellinger, o vínculo se cria apesar de tudo. Entretanto, após a experiência que tenha sido dolorosa ou prazerosa, a criança sempre tem o direito de estar zangada com o autor, pois, em qualquer caso, sofreu injustiça. Ela precisa dizer a ele: você cometeu injustiça comigo, e isso eu nunca lhe perdoarei. Agindo assim, ela empurra a culpa para o autor e toma distância e se retira. Mas não precisa envolver-se emocionalmente em sua zanga quando o recrimina, pois essa emoção a ligaria ainda mais fortemente a ele. Estabelecendo limites claros, ela se livra dele. Brigas e recriminações não trazem solução. Solução é um termo de duplo sentido. A solução consiste sempre em soltar-se de algo. Na briga não existe solução, porque ela aprende. Existe outra coisa muito importante em termos de sistema. Do ponto de vista sistêmico, o terapeuta deve conectar-se sempre com a pessoa que está sendo condenada. Você precisa, portanto, desde que comece a trabalhar com isso, dar ao autor do abuso um lugar em seu coração. Dagmar, no meu? Sim, Hellinger, sim, no seu coração. Do contrário, você não poderá encontrar solução, nem mesmo para a vítima. Você precisa pressupor que o autor está enredado, embora não saiba de que maneira. Se você pudesse ver esse envolvimento, poderia entender totalmente essa pessoa. Com essa atitude, você tem um acesso totalmente diverso para lidar bem com o assunto. É mais ou menos assim. Deixei claro? Joana, me surpreende que a criança ou a vítima não perdoe o autor. Mesmo assim, ela poderá desprender-se? Hellinger, perdoar é uma presunção. Isso não compete à criança. Quando ela perdoa, é como se também pudesse tomar a culpa para si. Ninguém pode perdoar, exceto quando a culpa é recíproca. Nesse caso, perdoando-se reciprocamente, as pessoas se permitem um novo começo. Mas a criança deve dizer: isso foi mal. Eu deixo com você as consequências, mas, apesar disso, faço algo de bom com a minha vida. Quando uma criança que sofreu abuso sexual começa mais tarde um relacionamento feliz, isso também é um alívio para o autor do abuso. Quando, ao contrário, a vítima se deixa ficar mal, isso representa também uma vingança contra o autor. As coisas são totalmente diversas conforme sejam vistas no fundo ou na superfície. Cláudia, quando o abuso foi muito prazeroso para a criança, frequentemente se nota que ela passa a abordar outros adultos da mesma forma. Com isso, volta a ser recriminada, provocando uma avalanche de isso não pode ser, e isso é mal. Hellinger, quando a criança aborda outros adultos dessa maneira, está dizendo aos pais: sou uma prostituta, sou eu a culpada pelo abuso. Vocês não precisam ficar com a consciência pesada. O que provoca essa atitude é, mais uma vez, o amor da criança. Quando digo isso à criança, ela se sente boa, mesmo nesse contexto. É preciso procurar sempre pelo amor. É lá que se encontra também a solução. Dagmar, onde jamais encontro amor é no domínio da pornografia infantil. Hellinger,
Esse tipo de objeção lhe tira a possibilidade de compreender. Dagmar, agora não entendi isso. Hellinger, deve-se contar com amor como pressuposto em qualquer situação. Posso vivenciar algo como muito mal sem condenar ninguém. Preciso buscar sempre como resolver um envolvimento. Antes de tudo, como resolvê-lo para a vítima. Quando a vítima se retira de tudo e deixa com os perpetradores a culpa e as consequências de suas ações, e quando faz isso algo de bom para si, o que está em suas mãos, então o que passou é deixado para trás e fica resolvido para ela. Entretanto, quando sobrevém qualquer emoção do tipo, agora precisamos entregar o autor à justiça, fecha-se para a vítima o caminho da solução. Um terapeuta que se permite tal emoção prejudica muito o cliente. Menciono um exemplo. Certa vez, num grupo para psiquiatras, uma psiquiatra contou, cheia de indignação, que uma de suas clientes foi violentada pelo próprio pai. Então, eu lhe disse que configurasse o sistema familiar da cliente, colocando-se como terapeuta no lugar que julgasse correto para si mesma. Ela imediatamente colocou-se ao lado da cliente. Todos os integrantes do sistema ficaram zangados com ela, e nenhum deles confiou nela. Então, coloquei ao lado do pai. Todos no sistema ficaram tranquilos e tiveram confiança nela. E a cliente ficou muito aliviada. Hellinger, não se pode excluir ninguém de um sistema, exceto em casos de crimes muito graves. E o incesto raramente se inclui entre eles. A solução consiste em acolher de novo todos os que foram excluídos. Isso se consegue melhor quando dirigimos nosso olhar não apenas para o pai, como autor manifesto, mas também para a mãe, como a autora secreta e eminência parda do incesto. Quando o terapeuta se conecta apenas com a vítima e não com o sistema como um todo, trabalha de uma forma que apenas piora toda a situação. Essa é a consequência e ela vai bem longe. Ok, Rosa, vamos fazer novamente o intervalo, ver se existe alguma observação, comentários, perguntas. Larissa, temos alguma pergunta, algum comentário? A Cláudia tem uma pergunta. Pois não? Oi, gente. A minha pergunta é... Pergunta/observação, enfim. Aqui o Bert Hellinger diz, né? Cadê? Entretanto, quando sobrevém qualquer emoção do tipo agora precisamos entregar o autor à justiça, fecha-se para a vítima o caminho da solução. Ao mesmo tempo, ele fala que a vítima deve se retirar de tudo e deixa com os perpetradores a culpa e as consequências de suas ações. A minha pergunta é, em alguns exercícios que eu vivenciei nas aulas da pós-graduação de Direito Sistêmico, em algumas desses exercícios, né, constelações, enfim, a gente procurou olhar o papel da justiça em casos de injustiças, né? E em alguns casos o que eu percebi é que entregar o autor à justiça fazia parte da solução. Eu estou me lembrando agora de um exemplo que não era relacionado exatamente a incesto, mas, por exemplo, era relacionado a um crime contra a vida, né? Ou seja, que fazia parte da responsabilização da pessoa que perpetrou uma injustiça ser punido. Aí a minha pergunta é,
entregar o autor à justiça não seria parte das consequências que esse agressor tem que assumir? Ou o que o Bert está colocando aqui é o fato de que muitas vezes a justiça se preocupa a justiça se preocupa tanto e muitas vezes tão somente com a punição e esquece da vítima. E que numa visão sistêmica a gente tem que ter um olhar para a vítima no sentido de achar uma solução que a libere, sei lá, a nível da alma. É exatamente acerca disso que ele está falando. Quando a vítima, ela busca essa vingança, entregando o seu perpetrador à justiça e quer ver ele sofrer, ela permanece vinculada a isso. E mesmo ele preso ou executado, não a libera disso. O que libera essa pessoa disso não é ela buscar uma justiça, e sim ela deixar as consequências dos atos dessa pessoa para ela, para a pessoa. Então, na alma, o que libera a vítima, nesse caso de incesto, não é ela buscar essa justiça, não é ela querer fazer a justiça, porque a justiça cumpre a sua função. E para o perpetrador, no caso do estuprador, ele ir para a cadeia vai fazer bem para a alma dele. Está tudo certo que a justiça cumpra a sua parte. Está tudo certo que a justiça... que ele viva as consequências dos seus atos. Mas, para a vítima, ela só se liberta quando, nesses casos, ela empurra para o agressor as consequências disso. Porque, caso contrário, se ela quiser fazer justiça ou se ela ficar brigando por isso, ela permanece presa. E na alma, ela permanecer presa, através de busca da justiça, aprisiona ela da mesma forma. Então, uma coisa é qual é o efeito que existe na alma para a vítima e o que ajuda ela, de fato, a ficar em paz. E outra coisa é o que, na atitude dela, mantém ela aprisionada à situação, mesmo sendo feita uma justiça, isso não necessariamente a libera dessa situação. Entendi. Então, a justiça tem o seu papel e deve cumpri-lo. E o efeito disso é mais por perpetrador. Para a vítima, ela se libera quando ela deixa com o outro as consequências e ela faz algo de bom dessa experiência. Ou seja, a solução para a vítima é diferente da solução para o perpetrador. Entendi. A solução na alma, aquilo que libera realmente. Entendi. Entendi, Renato. Obrigada. Imagina. Bom, já estouramos o nosso tempo. Ainda tem mais alguma coisa, Larissa? Sim, a Marina levantou a mão e tem duas perguntas aqui no chat. Vamos lá, vamos tentar ser breve. Marina, você consegue abrir seu microfone? Acho que está ativado, né? Eu queria acrescentar no que a Cláudia já falou, porque eu também trabalho com direito, no caso eu sou juíza de direito. E lendo aí essas páginas, assim, eu estou começando a conhecer essa vertente sistêmica agora, o quão é difícil, às vezes, transportar essas coisas para o nosso cotidiano. Porque abordar a vítima dessa forma, né, do jeito que a sociedade vê os crimes sexuais, né, mais abuso contra criança e adolescente, é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu estou aqui pensando como que isso um dia, pelo menos assim no meu cotidiano, é uma aplicação muito difícil ainda. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que evoluir muito para conseguir olhar as coisas dessa perspectiva. Eu só queria acrescentar isso. Eu gostaria também de acrescentar algo a você, como uma pessoa que lida com esse tipo de coisa, de situação. Adriana, quando nós olhamos para isso de forma bem simples,
com simplicidade. Isso pode ser acrescentado de uma forma mais fácil do que a gente imagina. Muito mais fácil do que a gente imagina. Se a gente olha para isso e coloca a moral como algo muito grande e a justiça como algo muito grande, tudo isso parece ser uma coisa intransponível. Agora, se eu olho para tudo isso dentro de uma perspectiva muito maior e de uma forma muito mais simples e objetiva, e eu posso ajudar as pessoas de uma forma bem simples, como, por exemplo, dizer para uma criança que passou por isso, olha, a culpa e a responsabilidade disso tudo não é sua, é deles. Você é inocente. Então, eu estou aplicando um conceito sistêmico e liberando uma criança ou um adolescente de algo, né? E de uma forma bem simples, independente das consequências que o perpetrador vai ter. Você está entendendo? Então, assim, muitas vezes, o olhar amplo e uma colocação, uma frase bem simples, né? E de, por exemplo, poder dizer para a criança ou adolescente, dizer para ele, então diga para ele, eu não te perdoo e as consequências disso eu deixo com você. Sim. Isso tem um efeito na alma da vítima, onde ela se solta. E o perpetrador, ao assumir isso e viver as consequências disso, também vai ter um efeito nisso. Então, dessa forma, a gente pode lidar de uma forma muito simples com algo muito complexo, onde a gente alcança uma profundidade de efeito em ambas as partes, sem que eu preciso me envolver com isso e ficar julgando ou condenando ou sustentando qualquer tipo de emoção do tipo, olha, esse cara é um cafajeste, olha, esse cara é horrível, ou olha, coitada dessa criança, agora as consequências para ela. A gente lida de uma forma muito simples, mas para alcançar essa simplicidade, eu preciso ampliar meu olhar e, antes de mais nada, estar de acordo com o destino das pessoas, porque aí sim eu posso encontrar essas soluções simples, bem simples, que transcende a justiça dos homens e que libera, de fato, as pessoas na sua essência e na sua alma. Sim, muito obrigada. Imagina. Vocês têm funções muito importantes dentro disso. Sim, é como se tivesse que operar uma desconstrução, sabe? Eu até já conheço seu livro, já li sobre adoção, estou dando as pessoas para ler, assim, e ele realmente me deu uma visão que eu não tinha do Instituto, assim, de umas coisas, e a gente vai tentando, vai plantando, né, na cabeça das pessoas uma sementinha, porque pega um texto desse e apresenta para algumas pessoas, elas se assustam muito, né, e não querem nem ler mais, não querem prosseguir nos estudos, mas muito obrigada mesmo, Renato. Imagina, que é isso. Um prazer. Mais alguém, Larissa? Tem aqui a partilha no chat, Renato. Uhum. A Regina Pérez falou assim: Bert diz que o incesto em relação à filha se refere ao equilíbrio entre dar e receber. E quando a vítima é um filho, menino. Mesmo É a mesma coisa. A mesma coisa. Mesmo respeitada a peculiaridade de cada situação, pode ser a mesma questão de dar e receber? Na maioria das vezes está ligado a isso. E a Elisane perguntou assim, o que ele quer dizer com crimes muito graves? Acredito Assassinato. Essa página 226 ali, o comecinho, né? Crimes muito graves, o Bert aí está se referindo de assassinato dentro da própria família. Quando uma pessoa mata alguém dentro da própria família. E isso também ele está revisando, tá? Ele está revisando, porque antes ele afirmava que essa era a única situação onde deveria se excluir uma pessoa da família, quando uma pessoa matava alguém da própria família. E muitas vezes isso ainda é a única solução para trazer paz e tranquilidade para a família. Mas em alguns casos, hoje a gente já vê que isso não necessariamente é a única solução. Às vezes, essa pessoa, esse assassino permanecer na família é a boa solução. Então, antes ele tinha uma afirmação muito contundente, agora isso ele viu que é uma verdade relativa à exclusão.
como sendo a única solução no caso de assassinato de alguém que mata alguém da própria família. Tá? Então, isso também está sendo reavaliado. E a Nádia fez uma partilha. Ela falou assim: ver o perpetrador como alguém emaranhado muda dentro de nós e muda o todo. É isso mesmo. Bom, mais alguma coisa, Larissa? Não, Renato. Bom, então vamos ficar por aqui. Passamos um pouco do nosso time, mas sempre por bons motivos. Então, eu gostaria de agradecer a Rosa pela linda leitura. Muito obrigado, Rosa. E gostaria de agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários e também pelas pessoas que estão apenas aí presentes, sustentando esse encontro, esses momentos tão interessantes. Boa noite a todos e eu devolvo a palavra à Larissa. Boa noite, Larissa. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo. Rosa, muito grata pela sua leitura. E Renato, todos aqui agradecendo por esse encontro maravilhoso, tão esclarecedor e com tanta profundidade. E lembrando para o pessoal que esses encontros ficam gravados, esses encontros são gravados e depois ficam disponíveis no YouTube, lá no perfil da Alice Satin, a quem a gente agradece por estar aí postando ativamente. Boa noite, até a próxima terça. Obrigada. Boa noite. Tchau.